dia, meus alunos, tudo bem com vocês? Hoje vocês estão conhecendo aqui um outro canto da minha casa. Estou precisando gravar esses vídeos aqui na sala. E também tive que pôr um boné porque acordei meio atrasado, sabe? Não deu tempo de tomar um banho, então o cabelo tá todo zoado. Tive que meter um boné aqui. Perdão, também é cara de sono. Mas enfim, vamos lá. Espero que vocês estejam bem. Espero que tenham compreendido a última aula sobre os diversos tipos de clima que a gente tem no mundo, sobre climograma também. E para encerrar a semana, nós vamos começar a falar um pouco sobre o capítulo 2. Então, de antemão, já mantenha sua apostila aberta a partir da página 27. Particularmente, o assunto do capítulo 2 ele é um dos conteúdos que eu acho mais incrível, porque ele vai falar sobre formações vegetais, né? Nós vamos conversar um pouco sobre os tipos de vegetação que a gente tem no mundo. E nós vamos perceber que em cada parte do planeta ele vai apresentar um tipo de clima, e esse tipo de clima vai resultar num tipo de vegetação diferente. Então, da mesma maneira que nós temos variados tipos de clima no planeta, nós também temos um tipo de vegetação no planeta, em cada parte dele, correspondente ao seu próprio clima. Eu lembro que quando eu estava fazendo faculdade, uma das matérias que eu mais curtia era exatamente essa, uma matéria chamada Biogeografia. E a biogeografia fala das variadas formas de vida espalhadas pelo planeta Terra. Como que a vida se espalha pelo planeta e se localiza no planeta e assume características particulares ou características específicas em cada região do planeta. Então, pupilos, para começar, eu quero que vocês vão para a página 27. Tá vendo o segundo parágrafo aqui? Eu quero ler com vocês o que está aqui na terceira linha do segundo parágrafo, que é sobre ecossistema. E aqui ele está falando assim: conjunto formado pelos seres vivos em constante interação e com o ambiente físico. Então pensa comigo, conjunto formado pelos seres vivos. Que seres vivos? Animais, bactérias, fungos, vegetais e seres humanos, que estão em constante interação entre si e com o próprio meio ambiente onde vivem. O nome de todo esse sistema nós vamos chamar de ecossistema. Então, falando especificamente, claro, agora, de ecossistema é o conjunto, é a interação dos seres vivos com o meio ambiente. Quais seres vivos? Dentro do ecossistema, animal, bactéria, fungo e a vegetação. Tudo bem? Eles estão interagindo entre si a todo momento, e a gente vai falar disso daqui a pouco. Vou dar um exemplo disso daqui a pouco. E interagindo com o meio ambiente, interagindo com o meio onde eles vivem. O nome de todo esse sistema é ecossistema. E o ecossistema, ele vai assumir características diferentes nas mais diversas regiões do mundo. Vamos pegar um exemplo no Brasil. Na região norte, o ecossistema tem um comportamento diferente, tem uma aparência diferente. Na região nordeste, o ecossistema tem um comportamento diferente, tem uma aparência diferente. Assim como é no centro-oeste, assim como é no sudeste, assim como é no sul. Então, a cada comportamento do ecossistema nas diferentes regiões do planeta e também no Brasil, nós vamos chamar isso de bioma. Um bioma é a característica de um ecossistema em um determinado espaço, em um determinado lugar. E dentro daquilo que nós podemos chamar de bioma e de ecossistema, a parte mais visível é a própria formação vegetal. Isso já está no próprio terceiro parágrafo aqui, ó.
A formação vegetal é a parte mais aparente e a parte mais visível. E aqui é uma questão muito importante. A vegetação, ela vai ser sempre reflexo do tipo de clima, do tipo de relevo e do tipo de solo que ela está situada. Esses três elementos, clima, relevo e solo, é o que vai dar suporte para a existência de uma determinada vegetação e que vão dar as características dessa determinado tipo de vegetação. Continuando essa leitura no terceiro parágrafo, olha que interessante que ele fala aqui. A influência do clima, entretanto, é a mais relevante, havendo uma associação entre paisagem vegetal e a sua região climática característica. O clima é determinante na variedade de espécies, na densidade e no porte das vegetações. Quanto ao porte, as formações vegetais podem ser classificadas em herbáceas ou campestres, arbustivas, arbóreas ou florestas e complexos. Pupilos, o que esse texto está falando? A vegetação, ela sempre vai corresponder às próprias características do clima. Então, por exemplo, é muito comum algumas vegetações levarem o nome do próprio clima. Então, a floresta amazônica. A floresta amazônica está dentro de um tipo de clima que nós chamamos de clima equatorial. E o nome da vegetação do clima equatorial da floresta amazônica é floresta equatorial. A Mata Atlântica, que está no clima tropical, recebe o nome de floresta tropical, porque ela vai receber e vai ser influenciada pelas características do clima. E olha que interessante. De acordo com as características do clima, isso também vai determinar até a aparência da vegetação. Então, por exemplo, as árvores, né, a própria vegetação, a sua principal forma de alimentação é através das raízes, né? A água cai no subsolo, as raízes sugam a água desse subsolo e através da água que ela está sugando, ela absorve os nutrientes minerais que estão presentes nesse solo. E são esses minerais, esses nutrientes minerais que servem de alimento para a vegetação e faz com que ela se desenvolva. Então, se uma vegetação está numa região que tem uma grande quantidade de água, a possibilidade dela se alimentar mais é muito maior. E se ela se alimentar mais, ela também cresce muito mais. Então, em regiões de grande umidade, é onde nós vamos ter as vegetações mais densas. Em regiões de escassez hídrica, de escassez de água, é onde nós vamos ter as vegetações mais baixas ou até mesmo a ausência de vegetação. Por exemplo, no deserto. No deserto nós não temos umidade nenhuma e, consequentemente, a própria vegetação é zero. Na região do semiárida do Nordeste, nós temos o índice pluviométrico ou quantidade de chuva também é muito pouca, automaticamente a vegetação é pequena, as folhas não se desenvolvem, na verdade não acaba tendo nem folha nem flor, acaba tendo espinho, que é justamente para se adaptar a essas regiões mais secas e conseguir suportar longos períodos sem água. Quer ver só uma coisa que é interessante? Abram a apostila na página 28 de vocês. Aqui, ó, nós temos um mapa que está utilizando as cores como símbolo, né, como elemento para trazer uma informação. Está mostrando a distribuição da vegetação no mundo. Façam um paralelo comigo. Abram essa apostila na página 28 e também na página 17, que é o mapa que nós utilizamos na última aula, que fala sobre os diferentes tipos de climas no mundo que a gente tem. E, cara, se você observar muito bem esse mapa, os dois mapas, fizer um paralelo com eles, você vai ver que a vegetação ela vai mudar à mesma medida que muda os tipos de clima. Isso é muito evidente na África. Depois vocês pegam e analisam aí os mapas, você vai ver que a partir do momento que muda a vegetação na África, que muda a vegetação ou o clima na África, o outro vai mudar também. E esse é justamente o apontamento de que a vegetação ela é reflexo do clima. Então, quando muda o clima, muda a vegetação. Porém, esse relacionamento entre clima e vegetação, ele é o que nós vamos chamar de uma via de mão dupla.
Porque ao mesmo tempo que o clima vai interferir na vegetação, a vegetação também interfere no clima. Por exemplo, e um dos maiores exemplos e que isso acontece é no Brasil. A, a floresta amazônica é uma das florestas mais densas do mundo. Não, é a mais densa do mundo. Ou seja, é a vegetação, é a floresta que tem a maior quantidade de variedade de espécies e de proximidade das árvores. As pessoas falam que quando você sobrevoa a floresta amazônica e você olha para baixo, por conta das copas da árvore, que é a parte de cima da árvore, serem tão próximas, diz que você não enxerga o solo. E diz que quando você dá um rolê no meio da floresta amazônica, se você olha para cima, você não enxerga o céu, por conta da quantidade de árvores e como elas são próximas umas das outras. Então a floresta amazônica ela é extremamente densa, uma floresta densa. Isso é uma característica de uma floresta equatorial e de uma floresta tropical. A Mata Atlântica é também assim. Porém, pupilos, na floresta amazônica ela tem uma característica que as árvores elas começam a puxar a água do subsolo, certo? Para se alimentar dos nutrientes. Depois que ela absorve essa água e esses nutrientes, ela começa a expelir essa água de volta para a atmosfera. Esse processo é chamado de evapotranspiração. Evapotranspiração é quando a vegetação está devolvendo para a atmosfera a água que ela absorveu do solo. E olha que louco, a quantidade de água evapotranspirada na floresta amazônica é tão grande que se forma em cima da floresta o que nós vamos chamar de uma massa de ar úmida. Você deve ter ouvido lembrar nas aulas sobre fatores climáticos, que as massas de ar ou elas são úmidas ou elas são secas. As massas de ar úmidas são aquelas que se formam no oceano e as massas de ar secas são as que formam no continente. Porém, no único lugar no mundo que existe uma massa de ar continental úmida ao invés de seca é a massa de ar que se forma em cima da floresta amazônica por conta da quantidade da evapotranspiração. Agora, se nós continuarmos a desmatar a floresta amazônica, a tirar as árvores, automaticamente nós vamos interferir na quantidade de água evapotranspirada e vamos interferir na característica da umidade do clima da região norte. Então, ao mesmo tempo que o clima interfere na vegetação, a vegetação também vai interferir no clima. E finalizando esse assunto, pode aparecer para vocês na prova, nos exercícios ou em algum outro texto, um fenômeno que é muito comum na floresta amazônica, que é chamado de os rios voadores. E os rios voadores é exatamente isso. A quantidade de água evapotranspirada da floresta é tão grande que são quantidades de águas que formam massa de ar úmida naquela região, e essa quantidade de água é comparada à quantidade de água de alguns rios do país. Por isso, rios voadores. Ainda na página 27, dá uma olhada nessa tabela que a gente tem aqui, ó. Essa tabela, ela está mostrando que a vegetação ela vai se adaptar à disponibilidade de água. Em cada ambiente onde ela tem um tipo de água, uma quantidade de água disponível, ela vai aparentar uma aparência diferente e vai ter uma característica diferente. Então, ó, a gente tem as plantas hidrófilas, que são as que se desenvolvem em ambientes aquáticos, como a Vitória Régia. Nós temos as higrófilas, que são as que desenvolvem em ambientes que apresentam muita umidade. Então, tanto na floresta amazônica quanto na Mata Atlântica, nós temos plantas hidrófilas e nós temos também plantas higrófilas. Depois, nós temos as mesófilas ou tropófilas, que são as que habitam a área de clima semiúmido, marcado por duas estações, secas e chuvosas, como a savana na África ou o cerrado no Brasil. Uma coisa que é legal no Brasil, a savana e o cerrado, eles têm a mesma característica. A única coisa que difere os dois é a parte de animais. Os animais que a gente tem no cerrado são diferentes dos animais que nós temos na savana na África.
Mas se você em algum momento ouvir a expressão as savanas brasileiras, está falando especificamente do cerrado do Brasil, certo? Depois das mesófilas, nós temos as xerófilas, que são as que se adaptam em ambientes áridos ou semiáridos. É o famoso cacto. E por último, as halófilas, são aquelas que adaptam-se a ambientes de grande salinidade, como é o caso dos manguezais. Os manguezais, eles estão em ambientes onde nós temos um encontro de água salgada do mar e água doce do rio. Esse ambiente acaba formando um lamaçal salgado, onde se desenvolve vegetações que são chamadas de halófilas. Pupilos, e a partir da página 27, nós temos um assunto que vai até a metade da apostila, que é chamado de domínios climatobotânicos. E esses domínios climatobotânicos, eles vão falar exatamente do tipo de vegetação que vai se desenvolver em cada um dos tipos de climas diferentes que a gente tem no mundo. Então, nas regiões de climas quentes, nós vamos ter um determinado tipo de vegetação com características específicas, com aparência específica, com tamanho específico, com densidade específica, certo? Nas regiões temperadas, nós vamos ter um outro tipo de vegetação com também outra aparência, com também outra característica. E nas regiões de climas frios, nós vamos ter também um outro tipo de vegetação. Então essa parte da apostila vai falar especificamente disso. E os exercícios que eu preparei para vocês realizarem hoje fala bastante desses domínios climatobotânicos. Então eu vou pedir para vocês, assim que vocês terminarem a aula e forem responder os exercícios, eu preciso que vocês na verdade, que vocês utilizem a apostila para conseguir responder, que a maior parte dos exercícios estão falando sobre esses domínios climatobotânicos, certo? E para finalizar a aula de hoje, a segunda parte do capítulo 2, ela fala especificamente sobre um problema que é atual no mundo e no Brasil, que são os problemas relacionados ao próprio desmatamento, né? A floresta amazônica, ela vem sofrendo ataques nesse ano também gigantescos, que tem causado uma grande repercussão na mídia. A gente tem visto direto denúncias sobre desmatamento. E uma das maiores causas do desmatamento no mundo hoje é pelo próprio processo de urbanização. Para você ter uma ideia, da Mata Atlântica restam apenas 6% do seu tamanho original. E o seu tamanho original ia desde a região do Nordeste, lá no norte do Brasil, até o final, até toda a costa litorânea do território brasileiro era ocupado pela Mata Atlântica. E hoje nós só temos 6% desse território, 6% dessa vegetação. Por que isso? Porque essa região é justamente onde se concentra a maior parcela da população brasileira, onde estão concentradas a maior quantidade de cidades no Brasil. Então, um dos problemas do desmatamento é o próprio processo de urbanização. O outro problema que gera desmatamento são as queimadas e o desmatamento realizado por conta da necessidade da criação de pastos para a criação de gado e também de criar áreas para a própria agricultura. Então, um dos maiores motivos do desmatamento da floresta amazônica, por exemplo, é para a plantação de soja e é para a criação de gado. Então, por isso que direto vocês vão ver denúncia de desmatamento envolvendo o Ministério do Meio Ambiente, envolvendo a bancada da agricultura ou do agronegócio, que são os maiores responsáveis por esse desmatamento. E o nosso grande desafio é encontrar um equilíbrio entre explorar o meio ambiente, realizar produções agropecuárias, mas também preservar o meio ambiente. Tá certo? Deus abençoe vocês. Até a próxima. Uma boa aula e um bom exercício.